E a gente começa mostrando os casarões antigos. Nós procuramos dois historiadores que entendem muito de Paranaguá para falar um pouquinho para a gente sobre a história deles. Muita gente já viveu nesses locais, nesses prédios, muitos comércios já funcionaram por ali e até o porto, que hoje é um dos maiores do mundo, o Porto de Paranaguá, já funcionou aqui também, por meio desses casarões e aqui no Rio Itiberê. Quer saber mais? Acompanha na matéria comigo. Em Paranaguá existem lugares onde a história permanece viva. A Rua da Praia, como é popularmente conhecida a Rua General Carneiro, é um desses espaços que é emblemático e que marca a paisagem da cidade que carinhosamente é chamada de a Mãe do Paraná. Estamos aqui bem no ponto inicial da Rua da Praia, no Centro Histórico de Paranaguá, que é acesso para a Ilha dos Valadares. E é aqui que vai começar hoje a nossa reportagem, uma reportagem que vai falar um pouco mais da importância desta rua para a cidade. É o cartão postal. Quando se fala em Paranaguá, a gente já fala o quê? De Rua da Praia. E muito se transformou aqui nessa região ao longo de vários anos. Isso aqui que nós temos ao fundo sequer existia. Era apenas um lamaçal e não tinha valorização nenhuma. Hoje é bem diferente e o local virou uma potência turística para o município. E a gente vai contar em detalhes como que todo esse processo aconteceu. Vamos lá? E a gente está aqui agora com o professor Vistuva. Professor, obrigado mais uma vez por atender a gente. Seja bem-vindo. Que é isso, estamos aí à disposição. Professor, vamos falar um pouquinho então da história aqui da Rua da Praia. Ela começa de fato então aqui nesta região da praça que foi chamada de 29 de Julho e hoje Praça de Eventos Mário Roque. Bem, na verdade, todo o potencial econômico de Paranaguá sempre foi porto, sempre foi atividade portuária. E essa primeira atividade portuária vai acontecer ali na descida da catedral, onde se fez um reparo no calçamento que deu dor de cabeça. Ali foi o primeiro porto, o Porto de Nossa Senhora do Rosário. E de lá o porto foi se estendendo para a região leste, conforme havia necessidade de um calado maior por causa do tamanho dos navios. Então, o porto ele vai passar por toda a Rua General Carneiro hoje, mas que a gente chama de Rua da Praia, e vai até os anos 30, lá no famoso monumento do Guincho, que não é Praça do Guincho, é o monumento do Guincho ali. Ali é o último momento do porto, dentro da cidade de Paranaguá, o Porto de Paranaguá, na Rua da Praia. Então, todo esse casario, todo esse desenvolvimento que a gente tem aqui, está relacionado às atividades portuárias. Na parte de baixo, ficavam as agências, que a gente chama hoje de agência portuária, e na parte de cima, as residências, e atrás, as senzalas, que hoje não se tem nenhum resquício dessas senzalas, foram totalmente destruídas. Então, toda a atividade comercial em Paranaguá começa por aqui. Hoje o local, que é a praça de eventos da cidade, virou cartão postal e leva a imagem de Paranaguá para outras regiões do país. Mas esse é só o começo dessa rua tão importante para o município. A Rua da Praia aqui em Paranaguá virou, de fato, um ponto muito escolhido para quem transita aqui na região central da cidade. E para quem vem aqui para Paranaguá, de fato, esse é o principal cartão postal aqui do município. Por isso que hoje, nesse dia tão especial para comemorar os 377 anos de Paranaguá, a gente vem contando um pouco mais sobre a história do principal cartão postal da cidade, que é a Rua General Carneiro, ou melhor dizendo, Rua da Praia. Professora Marianisa está aqui com a gente já, professora. Muito obrigado por atender a gente. Muito obrigada eu. Professora, quando a gente fala de Rua da Praia, é muita história para contar e para relembrar, né? Muita história, meu amigo. Eu me lembro dessa Rua da Praia dos anos 40, 50. 40 não, porque eu nasci em 40. 1950, quando eu tinha 10 anos, era bem diferente isso aqui, viu? Nós tínhamos a maré indo até quase lá a murada do nosso Museu de Arqueologia. Então era a rua todinha banhada pelo Rio Itiberê. Depois que fizeram
o aterro, aí mudou a cara, vamos dizer, a cara da Rua da Praia. Mas eu sou desse tempo, viu? Que a gente ia brincar nas canoas que ficavam ali na frente do museu, aliás, nos fundos, né? Do museu que dava para a Rua da Praia. Então era bem diferente. Agora nós temos uma rua mais ajeitada, calçada, não é? Se você olhar, em cada casa dessa aí, vai te contar uma história. Cada casa conta uma história. História de um negociante, história de uma pessoa que tinha um comércio, que fazia a manutenção dos que vinham das praias e das ilhas, não é? Histórias de famílias. Normalmente esses prédios, todos de Paranaguá, nós dizíamos sobrados, então eram embaixo, que era a parte do comércio, e a parte superior as pessoas moravam. Que legal. Então, como aconteceu lá na casa da minha avó, a casa da Che hoje, né? Em frente à catedral, que era assim, nós morávamos em cima e embaixo a minha avó alugava. E essa história de Paranaguá antiga é que me marcou muito, porque eu era menina e brincava aqui no Rio Tiberê. Então eu disse, eu sou do tempo que se nadava no Rio Tiberê, que a gente nadava. Que as crianças de fato brincavam ali no rio, né? As crianças tinham infância, brincavam no Rio Tiberê. O conjunto de casarões coloniais e neoclássicos erguidos ao longo do Rio Tiberê refletem o poder econômico do porto no século XIX. E é por aqui que o Palacete Matias Bon se destaca, por seu estilo clássico refinado. Aqui era residência de famílias elegantes do século XIX e simbolizava toda a riqueza daquele período. Atualmente desocupado, mas tombado pelo IPHAN, ele faz parte de planos de restauração para virar um equipamento cultural da cidade. Anteriormente, o prédio já havia sido até mesmo sede da Prefeitura de Paranaguá, da Câmara Municipal e também da Alfândega Portuária. Recentemente, foi sede do Instituto Ambiental do Paraná, do Emater e até da Defensoria Pública do Estado. Professora, a gente tem um espaço aqui também bem importante, que é a nossa famosa escadaria da Rua da Praia. Isso, esse é um espaço de cultura, porque nós temos espaço, porque as pessoas que forem fazer teatro, que forem cantar, que forem tocar, ficam embaixo, e a escadaria para servir também como se fosse um auditório, né, para assistir o espetáculo. Mas o que chama a atenção são as figuras que estão ali, né? Isso, o artista, né, que fez toda essa composição de coisas de Paranaguá. Igreja, os santos, as cavalgadas, veja ali o burrinho. Então é importante que as pessoas venham, prestem atenção em tudo que essas figuras querem dizer. Rua Presciliano Correia. É aqui, integrada à paisagem de antigos casarões, que se encontra este mural marcante. Esse painel ele celebra a identidade local, homenageando figuras fundamentais da história de Paranaguá, especialmente o próprio Presciliano da Silva Correia. Outro ponto importante são as casas do Brasão e do Portão de Ferro, que ficam logo na outra esquina, que lhe devem o nome às suas fachadas singulares. A Casa do Brasão, por exemplo, abrigou no passado o Serviço de Telégrafo de Paranaguá e depois foi utilizada para o alistamento militar na cidade. Já a Casa do Portão de Ferro pertenceu à família do Barão do Cerro Azul e foi sede da praticagem marítima e logo depois virou um famoso prostíbulo local. Professora, primeiramente, obrigado por atender a gente, contar um pouco da sua vivência, da sua experiência, né, aqui em Paranaguá. A gente sabe da importância da senhora também para o legado que a cidade carrega. Qual que é a mensagem que a senhora deixa para Paranaguá e principalmente para os parananguaras, principalmente para os mais novos, que não viveram aquele tempo, mas que estão descobrindo as riquezas, tudo que a história trouxe aí para a gente poder relembrar nessa data importante? Olha, depois de tudo que nós vimos aqui na Rua da Praia, né? A mensagem é uma mensagem também de carinho, de amor e também de preocupação. Que essa juventude saiba o valor da nossa cidade, que conheça a nossa cidade, porque tem gente que não conhece, que anda para cá, para lá, passa e não olha, passa e não vê as coisas, né? Então é preciso olhar,
com o coração também, sentir toda essa emoção que a cidade transmite para a gente. Em cada lugar você sente uma emoção. Hoje aqui eu andei com você, me emocionei de tanta coisa que eu lembrei. Então é isso que a juventude precisa. É preciso se emocionar com a cidade, conhecer a nossa história e ter amor por Paranaguá. E são tantos locais especiais aqui na Rua da Praia que é difícil falar de todos eles. Mas fica a pergunta, e você? Já tirou um tempo para olhar para nossa rua com um olhar focado na história? Demais, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do programa de sábado porque a gente aprende sempre um pouco mais sobre a nossa região, sobre o nosso litoral.